Vamos falar sobre a novela de Londrina? 6h24 tem novela agora, viu? A novela da Trincheira. Trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco. Vou repetir aqui o que eu disse hoje no Balanço Geral. Nós não estamos torcendo contra essa obra. Muito pelo contrário. A gente quer que a obra fique pronta, que a construtora entregue, não vai entregar no prazo certo, mas que ela entregue logo. E que ela seja punida, se tiver que ser punida, pelo poder público. Porque não dá para tolerar uma obra que está andando a passos de tartaruga, e não é só por conta da chuva, porque lá atrás também andou a passos de tartaruga. Já era para ter sido inaugurado em janeiro. Ficou para julho, agora outubro, e talvez nem esse ano fique pronta. Quais são as novidades? O Ministério Público agora entrou na jogada, abriu uma investigação, e também o secretário de Gestão Pública concedeu uma entrevista coletiva hoje, dizendo que pode ir para cima sim da construtora. Vão ver? Será que vai dar alguma coisa? Reportagem Chatela. O inquérito civil aberto pelo Ministério Público solicita esclarecimentos sobre os atrasos na obra da trincheira da Avenida Rio Branco e sobre os aditivos contratuais. O MP quer saber se a Secretaria de Gestão Pública tem notificado a TCE Engenharia, quais as justificativas para tanta demora e se os fiscais estão acompanhando o andamento dos trabalhos na Avenida Rio Branco com a Leste-Oeste. Além disso, pede esclarecimentos sobre quais medidas foram tomadas e as possíveis penalidades aplicadas à empresa responsável. O secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, convocou a entrevista coletiva nesta terça-feira para explicar como fará essa prestação de contas ao Ministério Público. O processo de penalidade, ele não tem um prazo pré-definido. Nós estamos fazendo um relatório com todas as dúvidas, vamos notificar e pedir informações dos fiscais da Secretaria de Obras para que confirmem ou não essas situações e a empresa vai ter direito à ampla defesa. É importante que um processo de penalidade siga todo o rito legal para que ao final dele a decisão que venha a vir, especialmente se for uma decisão por aplicação de multa, ela tenha segurança e não caia, digamos assim, um questionamento judicial. Em relação a prazo, a obrigação da empresa é entregar essa obra no final de julho. É isso que está no contrato hoje. É por isso que ela tem que, a partir já da última reunião, e foi o compromisso dela no mês de março, no mês de abril, aumentar muito o ritmo de execução. Ela tem que ultrapassar uma medição mensal acima de 5%, 6%, não é? E isso só vai ser feito se ela investir. O município investiu o recurso para poder receber depois. Que é uma informação muito importante, é que não se paga nada que não foi feito. Então, a empresa trabalha durante o mês, ao final do mês, o fiscal da prefeitura passa na obra, anota o que foi feito e o município paga rigorosamente em dia. Isso que dissemos, inclusive, para a empresa. Quanto mais rápido vocês fizerem, mais rápido o município vai pagar, porque nós temos os recursos em caixa para isso. O processo de penalidade deve durar entre 45 e 60 dias. Caso seja averiguado que o atraso se deu por incompetência da empresa, ela pode ser multada. Se ficar comprovado que a empresa também tem responsabilidade pelo atraso, ela fica sujeita a uma multa que é de 5% sobre o saldo remanescente, ou seja, aquilo que ainda não foi feito, que é aproximadamente 50%, ela fez já 50%, que daria uma multa aí na ordem de R$800 mil. Podem chegar, pelo contrato, até 3 penalidades dessa. A trincheira deveria ter sido entregue em janeiro desse ano, com um custo inicial de R$25 milhões. Mas a Secretaria de Obras deu aditivos de prazo e verba. Agora a construção deve passar dos R$34 milhões e não deve ficar pronta nem no fim do primeiro semestre. Hipótese alguma, isso aumenta o lucro da empresa, isso está num outro campo da planilha. Então, todos os aditivos que foram feitos, eles resultam de um aumento constatado pelo município, checado pelos engenheiros da prefeitura, que aconteceram, neste caso, sem culpa da empresa. Além desses aditivos, a gente teve um prazo de 6 meses a mais que a Secretaria de Obras entendeu razoável diante das dificuldades que houveram aí durante a execução, como a gente falou, pandemia e etc. Então, o aditivo, ele é o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, ele é um reequilíbrio. Então, é apenas aquele item que teve uma majoração extraordinária que você coloca, recompõe apenas naquela proporção, não aumenta em 1 centavo o lucro da empresa.
O Ministério Público deu 15 dias para a Secretaria de Gestão Pública responder às solicitações. O Ministério Público é um órgão de controle, a gente recebe com tranquilidade, é uma obra que tem chamado a atenção, né, tanto da população quanto dos órgãos de controle. A gente vai, obviamente, responder com o máximo de agilidade, integridade das informações, né, e com muita transparência. É a maior obra de Londrina, todos os olhos da cidade estão voltados para lá. O que eu não consigo entender, se você de casa tem uma explicação, diga aí para mim. Se a prefeitura paga apenas o que foi feito e não há previsão de nenhum aditivo, pelo menos por enquanto, por que a empresa demora tanto para fazer, hein? Se o secretário diz o seguinte, olha, nós temos pressa, nós temos dinheiro em caixa e nós vamos pagar assim que vocês fizerem. Por que essa morosidade tamanha da empresa em não querer fazer? Beleza, Parra, tá chovendo um monte, claro, tá chovendo, desde janeiro. Mas e antes de janeiro, quando não estava chovendo, por que a obra também não andava? O Pedro Marconi está comigo. Pedro, é mais fácil eu te perguntar os números da Mega Sena do que perguntar para você quando é que essa obra vai ser entregue. É por aí, Parra. Então, só reforçando e destacando, a obra da trincheira ela começou em janeiro de 2021. A previsão de entrega seria janeiro desse ano. Só que a empresa pediu mais 6 meses de prazo e a prefeitura autorizou uma prorrogação nesse período, ou seja, a nova data oficial é julho desse ano. Só que no começo desse mês teve uma reunião com representantes da empresa, com os secretários municipais, o prefeito Marcelo Bellinati, inclusive um dos proprietários da TCE Engenharia, que é uma empresa que tem sede em Curitiba e é um braço da Triunfo, que trabalhava e era responsável pela concessionária de pedágio na nossa região, também estava nessa reunião. O que ficou acertado por parte da empresa? Que ela pediu, além de julho, mais 3 meses para conseguir entregar a obra. Ou seja, do lado da empresa, ela queria entregar a obra até outubro. Só que esse segundo aditivo de tempo ainda não foi formalizado pela própria empresa e muito menos aceito pela Prefeitura de Londrina. Inclusive, hoje, o secretário de Gestão Pública, o Fábio Cavazotti, condicionou a uma possível nova prorrogação de prazo ao que a empresa apresentar de trabalho nesse mês agora que nós estamos e até maio, por exemplo. Se ela vai acelerar os trabalhos e passar de uma medição de 5%, 6% por mês, ou seja, evoluir mais de 5% por mês, para aí sim avaliar quando ela entrar oficialmente com esse novo pedido. Então, o prazo oficial é julho, mas a empresa já deixou claro que ela pretende entregar em outubro, que seria a data que ela precisaria para conseguir terminar tudo. Mas há quem diga, quem passa ali, quem entende minimamente de obra, que ali vai muito mais do que 7, 8 meses para conseguir terminar essa obra, pelo menos se continuar no atual ritmo, que todos sabem que é lento, Parra. É isso aí, Pedro. O londrinense está com o modo Tomé ativado. Tomé, quando Jesus ressuscitou, ele pediu para ver as marcas na mão de Jesus para ver se era mesmo. Por isso que o povo fala, tô igual Tomé, porque duvidou, queria ver ele na prática. E o londrinense está da mesma forma. Ele quer ver se a obra vai ser inaugurada realmente em outubro. Pelo andar da carruagem, é difícil imaginar que isso vai acontecer.